Oi, gente, eu só queria fazer um adendo rápido, porque teve algo que eu acho que eu comecei a falar, mas eu não terminei. Tem muita gente que critica aí as pessoas falando que é, só quem é da extrema direita que quer a morte do Bolsonaro na prisão e tudo mais, mas às vezes a pessoa não está entendendo o que outras pessoas estão querendo dizer com isso. Né? Eu não quero que o Bolsonaro seja morto em decorrência de alguma falha do sistema prisional, né? Mas eu quero que ele morra na cadeia no sentido de que ele fique lá até o fim da vida dele, que ele cumpra os 27 anos de pena dele na Papuda. Ele não vai viver 27 anos. Quem acha que o Bolsonaro vai conseguir se candidatar de novo está muito enganado. Ele está fora. Mesmo que depois ele seja levado para prisão domiciliar, ele ainda vai ter que cumprir os 27 anos e depois disso ainda vai ter mais 8 anos em cima de inegibilidade. Então o Bolsonaro só vai poder se eleger lá pelos 106 anos de idade, porque ele tem 70 agora. Vai ficar 27 anos e 3 meses. A prisão vai começar a contar agora, final de novembro, começo de dezembro. Então, praticamente vai começar em 2026. Então, ele não vai viver tempo bastante para se candidatar. E boa parte da vida dele, se é que não a vida dele restante, vai se dar atrás das grades. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar na Papudinha. Eu espero que ele fique muito tempo lá porque ele causou muitas mortes. Então, eu só queria fazer esse adendo, essa explicação, que eu entrei nesse assunto, se não me engano, mais tarde, só que eu acabei mudando o assunto e esqueci de voltar nisso. Tem muita gente que fala, eu quero ver o Bolsonaro morrer na cadeia, mas não porque quer ver o Bolsonaro morrer, ser morto, por alguma falha no sistema ou alguma coisa assim. Quer ver ele passar o resto da vida pagando pelos erros dele. É só isso que eu queria dizer, porque tem algumas pessoas que não fazem essa diferenciação. É claro que a extrema-direita quer que ele morra, porque aí eles usam ele como mártir. Mas tem gente que fala, eu quero ver ele morrer na cadeia, no sentido de ver ele cumprir o resto da pena dele ali na Papuda e morrer dentro da cela devido à idade. É nesse sentido que muita gente fala, sem ser quando não é da extrema direita. Tá? Eu só queria fazer essa diferenciação, porque eu, por exemplo, quero ver ele viver e pagar o máximo de tempo possível atrás das grades. Eu quero ver ele pagar pelos crimes que ele cometeu. É isso. Tá? É só fazer esse adendo rápido. O vídeo continua a partir daqui e a gente vai aí. Eu vejo vocês na outra semana. Vocês ficam com a minha continuação, o meu eu do passado, tá bom? Até mais. Continuem aí. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pelas 2 semanas que eu fiquei afastado. Primeira semana foram uma série de imprevistos. Meu pai teve um probleminha de saúde que já está resolvido, está bem, está tranquilo, mas deu um susto na gente, né? 90 anos, de vez em quando acontecem umas coisas dessas. E aí bagunçou um pouco a minha vida, mais algumas outras coisinhas que aconteceram. Eu fiquei um tempo também sem sinal de internet por causa do clima. E isso tudo foi acumulando para não conseguir gravar no primeiro final de semana. O segundo final de semana que eu não consegui gravar para vocês, né? Ah, houve também alguns imprevistos que me fizeram deixar para gravar no domingo. Aí no domingo
eu tive uma enxaqueca e não consegui gravar. Tive que tomar remédio para enxaqueca e tentar dormir, porque não dá para ficar olhando para a tela com a cabeça explodindo de enxaqueca. Quem tem enxaqueca ah, sabe como é que é. Qualquer barulho, qualquer luz incomoda demais. Piora tudo. Então, você não tem muita escolha, tomar remédio e ficar escondido num lugar silencioso e escuro até passar. De preferência dormindo. Então é isso aí. Não é muito comum que eu tenha enxaqueca, mas de vez em quando eu tenho. Fazer o quê, né? Tendo em vista os possíveis problemas que se pode ter de saúde, enxaqueca é o de menos, né? Bom, aliás, eu estava vendo uma publicação agora, eu preciso dar uma verificada para ver se eu encontro mais alguma corroboração e tal, mas era uma reportagem da BBC falando sobre ah, uma correlação entre cabelos brancos e câncer. Não estou dizendo que se você tem cabelo branco você vai ter câncer, não é isso, mas tem uma correlação ali, tem um estudo tratando disso, que fala sobre o envelhecimento celular, que pode ser notado, por exemplo, pelos cabelos brancos, ou perda de cabelo, etc. e tal, que pode ter relação com uma maior incidência, mas não estou dizendo que quem tem cabelo branco vai ter câncer, não é isso, é só uma correlação. Tá? Mas é interessante, eu só preciso encontrar mais alguma fonte mais apropriada, né? Uma fonte mais científica do que a BBC, porque a BBC não é uma publicação científica, para ver melhor o que tem ali. Mas a reportagem em si parecia bem interessante. E aproveitando essa deixa, vamos falar de duas coisas da ciência aí, desse tempo todo que passou, que eu tinha separado, e eu não quero deixar de falar. Bom, a gente já, uma delas eu já tenho aqui selecionada, que é essa notícia aqui, que na Coreia do Norte eles estão desenvolvendo um remendo que faz com que os dentes cresçam de novo. No Japão tem uma tecnologia similar que já está há alguns anos sendo desenvolvida. Eu não sei exatamente como funciona a japonesa, mas o efeito parece ser o mesmo dos dentes crescerem de novo, né? Você reativa a capacidade do organismo de crescer dentes, que a gente vê isso em outros animais, mas no nosso caso a gente perde à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai envelhecendo. Depois dos dentes de leite serem trocados pelos dentes permanentes, a gente ah, perde essa capacidade, né? Esses dois tratamentos estão sendo desenvolvidos e devem estar disponíveis nos próximos anos aí, mas não parem de cuidar da higiene bucal, não é isso, não vai achando que todo mundo vai amanhã ter dente novo, então não importa mais nada e tal. Mas isso aí, quando estiver disponível e disponível de uma forma que todos possam ter acesso, vai tornar a maioria dos tratamentos que a gente tem hoje em dia para problemas odontológicos obsoletos. Você não vai mais ter obturação, você não vai ter mais é, prótese, você não vai ter mais dentadura, uma série de coisas, ponte, uma série de coisas você não vai mais fazer. É só dar tempo dessas tecnologias ficarem prontas, serem colocadas à disposição e o preço inicial delas for sendo reduzido para ficar viável a todos, que é uma coisa que acontece com toda tecnologia, com o tempo vai ficando mais viável o custo.
E a gente, em questão, sei lá, 10 anos por aí, a gente deve ter isso por aí. Eu estou fazendo uma estimativa nesses 10 anos, tá? Um chute. Mas qualquer coisa nesse sentido, em breve a gente vai ter isso aí à disposição. Tá certo? Mais alguns anos a tecnologia está disponível, mais alguns anos a tela está espalhada e com um preço mais acessível e a vida vai mudar muito em termos de tratamento odontológico. E por favor, se vocês forem fazer qualquer tratamento odontológico, façam com um profissional competente, um profissional de qualidade. Nos Estados Unidos eu tenho visto umas notícias absolutamente horrorosas vindo de lá, né? De umas pessoas que se passam por dentistas, oferecem tratamento odontológico mais barato e no final o paciente, né, a vítima, acaba numa situação de dor constante e permanente porque passou pela mão de uma pessoa que não tinha a menor ideia do que estava fazendo, né? Enfim, qualquer problema de saúde sempre procure um profissional capacitado, tá? Pera aí, é isso aqui que eu quero remover. Eu já removi a coisa errada. Esse aqui também é uma outra coisa interessante que eu queria trazer para vocês aqui. É, é um gel injetável que, de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas, ele restaura a sensação em nervos que estavam danificados, né? Isso aí pode, se tudo der certo, permitir que tratamento de pessoas que têm paralisia de parte do corpo, né? Seja por dano na coluna ou alguma outra terminação nervosa, que a pessoa recupere a mobilidade, né? Então, é mais uma novidade da ciência aí para transformar nossa vida, nossa qualidade de vida em algo melhor, superar problemas que a gente tinha até hoje. Mas a gente ainda tem que esperar para a tecnologia ficar pronta, né? Mas são boas notícias. Bom, deixa eu ver se eu reorganizo as coisas aqui para falar de todas as coisas que eu quero falar na ordem que eu acho que vai ser mais eficiente. Só um instantinho, gente. Ok. Bom, vamos aproveitar esse assunto aqui que estava separado ali no canto. Essa notícia aqui, que foi algo muito triste, e vai conectar com uma outra coisa de política nacional aí. E para quem já acompanha o canal, sabe que eu sou ateu, que eu não acredito em nada sobrenatural, obviamente, né? Sou cético e sou ateu. Então essas alegações de deuses, orixás e por aí vai, eu não acredito em nada disso, mas eu acredito que as pessoas têm liberdade de expressão e que deveria se tentar manter um pacto civilizatório, mas tem algumas pessoas que são incapazes de viver em civilização, são incapazes de aceitar as diferenças, né? E a gente vai ver isso também numa
outra notícia, eu vou comentar das duas, depois eu vou para uma coisa de impacto nacional, tá? Ah, nós tivemos um pai aí que era policial militar e ele pegou outros policiais militares, eles invadiram uma escola porque ele viu uma atividade lá em que as crianças desenharam lá Yansan e talvez outros orixás, eu não tenho muita certeza ali se foi só Yansan ou se envolvia mais alguma coisa. Mas era uma atividade que fazia parte ah, da questão da escola estar ensinando sobre a cultura africana, do que os africanos trouxeram aqui para o Brasil, como isso influenciou a cultura brasileira, o sincretismo religioso que faz parte da nossa cultura. Só que ele, como evangélico, achou que a filha dele estava sendo doutrinada porque eles não aceitam conviverem com o diferente e por isso ele achou no direito dele pegar os colegas dele policiais, invadirem ali a escola, destruírem o trabalho, intimidarem os profissionais ali da escola, enfim, esse tipo de gente tem que ser colocado na cadeia. E por esse tipo de gente, é claro que eu não estou falando de todos, mas eu estou falando de uma parcela significativa dos evangélicos. Eu tenho um amigo evangélico que eu já citei para vocês, que ele tira o próprio agasalho para dar para uma pessoa que está passando frio. Quando outros evangélicos estavam atacando ateus ali na igreja dele, ele levantou a voz ali contra os outros, né? Ele falou contra, falou, eu conheço uh, um ateu que é direito, que faz serviço voluntário, que procura fazer o mundo um lugar melhor, ele está falando da minha pessoa. Né? Eu fiquei feliz de ser usado como exemplo e fiquei mais feliz de ver uh, alguém de um grupo religioso que é visto como fanático, que ele aprendeu, ele entendeu que a gente tem que conviver, que a gente tem que viver com o diferente. Então, o que eu falo não é referente a todos os evangélicos, mas uma porção significativa, porque a gente sabe que muitos deles são assim. Muitos deles tentam influenciar a política para atacar minorias religiosas, minoria LGBT, direitos das mulheres, direitos reprodutivos. E isso leva a uma questão que a gente vai discutir daqui a pouco, que eu entendo tudo relacionado, eu não estou falando especificamente dessa pessoa, mas é que é um problema que a gente vai ter que pensar em como resolver isso em questões de governo, né? Porque eles também têm direito a alguma representação, mas a gente não pode deixar que eles formem a bancada evangélica ali da forma como tem, a, a prejuízo de todos os demais, né? E nisso aí eu incluo também alguns católicos que são dessa forma, tá? O Estado é laico, a gente precisa pensar em formas de proteger a laicidade, coisa que eu acho que a bancada evangélica já deixou uh, de estar de acordo com há muito tempo. Muito pelo contrário, eu tenho a nítida impressão que o que eles querem mesmo é uma teocracia cristã aqui no Brasil. Atende aos objetivos deles. Objetivos estes que nem todos são religiosos, a gente sabe disso. Né? E mesmo quando são religiosos, não necessariamente
são éticos ou morais. Enfim, se a situação desse negócio da Yansan fosse a reversa, se você tivesse pessoas de religiões de matrizes africanas invadindo uma escola para atacar um desenho de Jesus ou qualquer coisa relacionada ao cristianismo, vocês podem apostar que o tamanho da confusão teria sido completamente diferente. Eles fazem isso porque eles se sentem confortáveis em fazer isso. Como eu disse, são pessoas que se negam a viver num ambiente plural. Para eles, a única opinião que importa é a deles. Eles só querem saber da... Peraí. Eles só querem saber das crenças deles, terem espaço e tudo o resto, toda fala que for diferente da deles ser calada. E aí a gente chega nisso e daqui a pouco a gente vai chegar na coisa do impacto nacional. Se bem que essa já tem um impacto um pouco maior, né? Evangélicos se revoltam contra presente dado pela China na COP30. A China fez uma estátua combinando a cultura chinesa e a cultura brasileira, misturando elementos chineses com elementos brasileiros. Eu acho que foi algo muito bonito. Você pode não gostar da figura em si, eu gosto, mas o gesto também eu acho que foi bonito. Essa figura aí, ela estaria misturando a nossa onça com figuras do folclore, da mitologia chinesa, né? Eu vi isso sendo tratado como sendo uma mistura do dragão chinês a, com a onça, mas eu não estou muito certo disso porque o chifre do dragão chinês seria diferente, então talvez seja alguma outra criatura mitológica. Eu precisaria olhar tudo com muito mais cuidado para ter certeza, mas não me parece ser o caso de ser um dragão chinês. Mas, enfim, ainda assim, mistura os nossos dois países, as nossas duas culturas. E é um dos nossos grandes parceiros, mas é claro, os evangélicos surtam com qualquer coisa que eles achem que é sobrenatural. Ninguém está dizendo que seja o dragão. Vamos usar o dragão por enquanto. Que o dragão chinês vai vir aqui para o Brasil, que o dragão chinês é o único Deus que deve ser. Ninguém está dizendo nada disso, mas eles se incomodam. Porque é uma coisa fundamentalista que só a pataquada deles pode ser aceita, só a pataquada deles pode ser falada. Qualquer outra coisa que eles vejam como diferente, eles sobem nas tamancas. Ninguém está falando nada contra a religião deles, ninguém está falando nada relacionado à religião deles, mas eles arrumam confusão. Isso não pode ser permitido em uma sociedade laica. A gente precisa pensar em uma forma de lidar com essas coisas. Eles não têm direito de silenciar outros. É simples assim. E isso leva a uma outra notícia que a gente vai estar conversando aqui um pouco, e a gente vai conversar de diversos ângulos dessa notícia, que é a questão do Messias ter sido indicado para o Supremo Tribunal. A indicação é do Lula, a indicação não é do Senado, não é do presidente do Senado. A única coisa que o Senado pode fazer é aprovar ou não. Né?
Eles fazem ali a votação para dizer se eles aprovam ou se eles não aprovam. E o que tem conexão com os assuntos anteriores é que o Messias, ele é evangélico. Eu não estou dizendo que ele seja um desses evangélicos fanáticos. Parece que não é. Ele tem um histórico progressista. Eu espero que seja o caso. E a decisão é do Lula. O Lula não tinha que ficar perguntando: ah, eu posso falar isso agora, eu posso falar isso depois, eu posso fazer assim ou fazer assado. Não, a decisão é dele. É, ele conversou com o Alcolumbre, ele conversou com o Pacheco, falou sobre o que ele ia fazer. Se o Alcolumbre não gostou, é direito do Alcolumbre não gostar. Mas o que a imprensa está falando, que o Alcolumbre não aprova, que o Alcolumbre está ofendido, que não sei o que o Lula não pode fazer isso. Nada disso. A decisão é do Lula. Eu preferiria uma outra pessoa? Possivelmente sim. Será que a minha preferência ia ser o Pacheco? Provavelmente não. Mas é, é uma coisa que a gente vai ter que ver como fica isso. Porque a gente já cansou de ver é, pessoas que se diziam progressistas e chega ali na hora e não são progressistas mais. Elas mudam da água para o vinho. Né? O André Mendonça, que foi colocado lá pelo Bolsonaro, ele antes trabalhava no governo Dilma, mas ele aceitou mudar da água para o vinho porque estava lá colocado pelo Bolsonaro. Então, espero que não seja o caso do Messias, se ele for aprovado. E isso leva também à questão de que a gente vê o André Mendonça e o Malafaia dizendo que vão apoiar a, a indicação do Messias. Se ele se mantiver como um progressista, e eu vi algumas pessoas ditas de esquerda reclamando: mas nem todo progressista é de esquerda, não sei o que, tem progressista de direita. Se o cara for progressista e ele de direita, qual é o problema? Vocês dois não estão querendo falar do progresso da sociedade? Vocês dois não têm uma questão de fazer a sociedade progredir? Se o cara é de direita, mas ele é social-democrata, ele vai ter muito em comum com as posições da esquerda. A gente também não pode entrar numa coisa de é, mesmo pensamento que os evangélicos aí, na maioria, que o diferente é inaceitável. A gente precisa aprender a viver em sociedade, a dialogar, a discutir as ideias de uma forma civilizada e deixar que o mérito das ideias decida o que é melhor. O que é melhor para uma agenda progressista? É a esquerda, é uma ideia de esquerda ou uma ideia de direita? A gente precisa parar de entender a coisa como briga de futebol, de time de futebol. A gente precisa debater ideias. É por isso que eu não digo que eu sou de esquerda, que eu sou de direita, esse tipo de coisa. Eu não gosto de falar nesses assuntos, porque torna a coisa em briga de time de futebol. Eu quero discutir as ideias. Se alguém tiver uma ideia que se mostre melhor que a que eu mantenho, a posição que eu mantenho, eu mudo de ideia. Porque eu quero é progresso. Eu quero a melhor qualidade de vida possível para o povo. Eu quero o melhor futuro possível para o Brasil.
todo o resto para mim é negociável. Também quero o melhor para o mundo. Não entendam isso errado. Mas eu entendo que a gente tem que trabalhar pelo Brasil também. Né? E como somos brasileiros, a nossa prioridade tem que ser o Brasil. Não a custo da humanidade, a custo do mundo, por exemplo, questão climática, a gente tem que tomar cuidado, tem essas questões que são de interesse global, né? Mas a gente tem que voltar a discutir ideias. Mas para a gente poder discutir ideias, a gente primeiro tem que lidar com esses fascistas que estão por aí. E muitos deles são evangélicos, para dar a volta na coisa. Ou são os fundamentalistas religiosos, que também tem católico assim. Apesar de que a maioria ainda é evangélica, né? São esses insanos aí que votam em Bolsonaro e outros caras de direita. Vamos lá. A gente vai chegar eventualmente, como vocês estão vendo aí na tela, tem várias coisas relacionadas à prisão do Bolsonaro, mas aqui tem algumas outras coisas que eu queria falar antes. Uma outra notícia que saiu nesse meio tempo aí, que eu não queria deixar de falar, é que saiu alguns e-mails ali do Epps. Vocês sabem de quem eu estou falando, daquele cara que pegava indivíduos do sexo feminino de pouca idade, né? E levava lá para a ilhazinha dele para fazer coisas que não se deve fazer com pessoas de pouca idade. Bom, nos e-mails desse cara tinha um e-mail que falava que o Trump havia uh, feito uma certa atividade usando a boca dele e uma das extremidades do Bill Clinton, que não era um dos braços ou uma das pernas, se é que vocês me entendem, era de uma área mais privada. E uma das piadas que foi feita com relação a isso foi essa aí que estava aí na tela, que falava ali pegava a fala do Trump de que ele fala ali grandes notícias, a, a Big Beautiful Bill está chegando. Big Beautiful Bill é a lei aí no caso, a bela e grande lei, só que Bill de lei aí no caso é, ela também pode ser, a palavra Bill também pode ser uma abreviação. Uh, bom, no caso é Bill Clinton, né? Então é o nome do Bill Clinton. Enfim. Então estaria falando que o grande e belo Clinton está chegando, só que a palavra chegando aí tem um som parecido com como que eu posso falar isso de uma forma que o YouTube não vá me nucar de órbita? Parece que a pessoa está tendo uma questão organizacional, só que tira o final aí, né? Fica só com o orga e termina com a primeira sílaba da palavra moderação, entendeu?
e coloca um S no meio. Desculpa ter que falar dessa forma, mas é que o YouTube é chato com certas palavras e eu não quero ser nucado, tá? Uh, é triste ter que fazer todos esses malabarismos. Seria bom a gente poder falar como adultos aqui, mas infelizmente não é o caso. E quanto menor é o canal, mais cuidado você tem que ter. Bom, antes da gente chegar na coisa do Bolsonaro, nas coisas do Bolsonaro e das tarifas, eu quero falar de uma outra notícia que passou desapercebida, que vai pegar duas imagens aí, que originalmente eu ia colocar na semana passada para vocês, mas aí eu não consegui fazer por causa da enxaqueca. Pronto. Desculpa, eu estava organizando as coisas ali, gente. Vamos lá. Essas duas imagens são da mesma coisa. O BRICS finalmente lançou um sistema de pagamento próprio eletrônico para as negociações entre os países, aí, comércio entre os países. Ou seja, as nações do BRICS basicamente se tornam imunes a sanções, ou pelo menos ganham uma resistência muito grande às sanções. Claro que as sanções ainda podem ser feitas quando se trata de países não relacionados ao BRICS, que dependem ainda do sistema SWIFT, né? Aí os americanos e os europeus ainda controlam a coisa, mas entre os países membros do BRICS e países associados e outros países que queiram fazer comércio com o BRICS, vai ter essa alternativa, o que é muito importante para o nosso futuro. Protege o nosso futuro de certas interferências econômicas. Por exemplo, a Rússia, ela foi sancionada até não poder mais por causa uh, de toda a palhaçada ali que os Estados Unidos queriam, há décadas vinham tentando isolar a Rússia, inclusive violando os acordos no final da Guerra Fria, que levou à guerra na Ucrânia, né, porque eles haviam um acordo não escrito entre ambas as partes de que a OTAN não avançaria para o leste. E nas últimas décadas o que a gente viu, a OTAN constantemente avançando para o leste, em direção à Rússia. Até que eles que iriam colocar a Ucrânia na OTAN, queriam colocar bases de mísseis na Ucrânia, o que é basicamente o reverso da crise de mísseis de Cuba, que é quando a Rússia queria colocar mísseis em Cuba na cara dos Estados Unidos. Não foi aceitável na época para os Estados Unidos, e assim como não era aceitável para a Rússia que isso fosse feito agora no século XXI, né, ou a versão reversa. E levou à guerra na Ucrânia. Tem outras razões, mas esse é o mais importante. Vocês não precisam confiar em mim para isso. Vocês podem procurar pelo que o Jeffrey Sachs, que é um prêmio Nobel de Economia, que trabalhou com os governos de ambos os lados aí, que estava por dentro das negociações aí, e ele fala claramente desse assunto. Então, quem tiver interesse, eu já mencionei isso outras vezes aqui, eu menciono de novo. Procura no YouTube Jeffrey Sachs, tem vários vídeos dele falando sobre o assunto, entrevistas, discursos que ele fez
na ONU, que ele fez no Parlamento Europeu, enfim, ele trata em detalhes dessa questão. Mas é muito importante e quase ninguém falou disso porque a gente está sendo bombardeado com as palhaçadas aí da família Bolsonaro a nível nacional, né? Então, já viu. E vamos ao começo da choradeira, né? Da choradeira que é a penúltima choradeira na, na ordem até a gente chegar a. Quer dizer, a choradeira mais a gente tem a choradeira mais recente, que foi a última que a gente está tendo agora, e a choradeira anterior, que é essa que eu vou falar agora, que foi do Trump retirando as taxas em mais 200 e tantos produtos brasileiros, zerou ali as tarifas em café, carne, várias frutas e outros produtos agrícolas aí, porque a inflação lá nos Estados Unidos, a primeira vez que eu falei meio puxado pro R, desculpa, tô meio cansado já. E, enfim, a inflação tá galopante lá por causa do que o Trump fez, as tarifas só aumentou a inflação nos Estados Unidos, eles esperavam desestruturar a economia brasileira com isso, e só que todos os levantamentos que eles fizeram sobre a economia brasileira depois que eles colocaram as tarifas, mostrava que mesmo com a perda causada pela redução dos negócios com os Estados Unidos, a economia brasileira continuava crescendo, porque o Lula continuava abrindo novos mercados aqui para o Brasil. E também a gente tem que dar um puxão de orelha no agro, porque o agro fez uma caca que eu também não vejo ninguém falando a respeito. Agro brasileiro, tá? No caso com a soja. O, o agro brasileiro se sentindo confortável falando: ah, os chineses não estão comprando mais dos Estados Unidos, então a gente é o maior fornecedor agora. Isso significa que a gente pode aumentar o preço quanto a gente quiser aqui, que eles vão ser forçados a comprar da gente. Isso gerou a problemas entre Brasil e China por causa da ganância desses safados aí, que começaram a aumentar demais os preços, pensando apenas no lucro deles, a ponto de tornar tudo inviável e ameaçando a parceria aí. Eles podiam fazer algum momento? Até acho que podiam fazer algum momento, mas sempre pensando nas margens do quanto é viável, até quanto é viável para os chineses comprarem. Né? Você não quer colocar o teu preço é, além do limite do que o mercado é capaz, porque aí você se remove do mercado. Né? O preço tem que estar de acordo com o que o mercado é capaz de pagar. Senão, você destrói o comércio. É simples assim. Mas eles que viviam falando que a tarifa era por causa do Bozo, que a tarifa ia ficar até que o Brasil se rendesse, se curvasse ao Trump. E isso a gente fala da família Bozo, a gente fala de Tarcisinho da Frieira, ou Tarcisinho da Farinha, né? E outros governadores e políticos de direita. Que a gente não tem mais direita de verdade aqui no Brasil, a gente tem extrema direita. A direita foi a primeira vítima da extrema direita. O chamado centrão é só atualmente é só o termo que a imprensa usa para não chamar todos eles de extrema direita,
porque eles são todos de extrema direita hoje. E uma boa parcela deles evangélicos. Porque o bolsonarismo faz essa pauta de costumes para a qual os evangélicos têm uma tara, né? E nós temos aí mais um filho do Bolsonaro se candidatando à camisa 10 do Lula, que é o Flavinho, querendo tirar o título de camisa 10 do Bananinha. Flavinho Cagão tentou organizar essa vigília aí e, olha, é claro que não foi por acidente que o Bozo tentou manipular ali a tornozeleira no momento que a vigília estava acontecendo. É claro que isso tudo foi feito para criar uma comoção ali na frente do condomínio, para distrair a Polícia Federal e aumentar a chance de fuga do Bolsonaro. É claro, isso é óbvio. Não importa o quanto vocês queiram mentir, isso é óbvio para todo mundo, Flavinho Cagão. Por coincidência, quando começa a vigília, o seu pai pega um ferro de solda e mete na tornozeleira? Assim, apenas por coincidência, ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá fora, né? Não é como se vocês fossem visitar o seu papai toda hora, se políticos da direita fossem toda hora visitar ele, né? Isso tudo não foi organizado, isso tudo não foi combinado entre vocês. Imagina, 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 vocês são todos puros, inocentes. Foi tudo uma coincidência, né, Flavinho? Mas parabéns. Muito obrigado, Flavinho. Com isso, vocês deram um novo fôlego à palhaçada da anistia, todo mundo parou de falar na palhaçada lá do Derrite. E quanto mais se falar em anistia, que é o que vocês querem ainda, pior para vocês. Porque não vai ter anistia. E isso fortalece ainda mais o Lula. Então, eu estou reclamando? Não, eu não estou reclamando. Continua chorando, tá ótimo. Porque esse chororô de vocês vai prejudicar a extrema-direita. Mas vocês não se importam com o resto da extrema-direita, vocês só se importam com a família de vocês. Vocês estão se lixando pro resto da extrema-direita. Porque é assim que a extrema-direita funciona. É cada um por si, né? Então, a gente tem que agradecer a, aos esforços do Flavinho. Espera aí. O que leva a gente à questão da tornozeleira, mas antes da gente falar da tornozeleira propriamente dita, eu precisava destacar isso aqui porque eu adoro esse filme. É o filme do Tubarão, o Jaws. É aquela cena famosa em que o protagonista ele finalmente vê o tubarão quando eles estão no barquinho de pesca lá e ele fala que nós vamos precisar de um barco maior. E a pessoa colocou a camisa da seleção brasileira no peito dele ali e falou: nós vamos precisar de um pneu maior. Porque todo mundo lembra das imagens hilariantes dos bolsonaristas ajoelhados nas vias públicas ali, rezando para pneu, miando e pedindo intervenção alienígena e por aí vai. Todo mundo lembra deles com a cara pintadinha, fazendo dancinhas ridículas ah, e fazendo as palhaçadas deles ali. Abraçando o caminhão, né? Todo mundo lembra de toda essa palhaçada. Enfim. Ai.
Vamos falar, enfim, da tornozeleira. Eu coloquei essa imagem aí do ferro de solda para duas coisas. Para mostrar que o dano, se a gente pegar a foto da tornozeleira, e tem até algumas fotos que tem uma resolução um pouco melhor do que essa que eu peguei aí para vocês. Deixa eu ver se eu amplio ela um pouco mais. Porque eu vi algumas pessoas falando que ele teria usado uma talhadeira e por aí vai. Você pode ver, uma talhadeira, ela deixaria marcas mais retas de impacto, parecendo que aquilo foi cortado, porque é a lâmina da talhadeira que vai fazendo a marca. O ferro de solda, ele vai deixando é, essas deformações mais irregulares, porque ele vai derretendo com o contato, né? Algumas pessoas eu também reparei que elas não sabem diferenciar o ferro de solda de maçarico, seja porque não falam bem o português ou porque não conhecem bem as ferramentas, mas eu vi comentários nesse sentido. Então eu queria colocar o ferro de solda lado a lado com a tornozeleira para mostrar ali. Dá para ver claramente que foi um objeto incandescente que foi colocado contra a tornozeleira. O Bolsonaro não falou um ferro de solda, ele falou um ferro quente. Só que um ferro quente significaria que ele teria que pegar um objeto de ferro, colocar numa chama até ele ficar muito quente, encostar na tornozeleira e ia perder o calor, esquentar de novo e ficar fazendo isso. O progresso seria muito mais lento, muito ineficiente, enfim, mais tecnicamente possível, mais perigoso, mais ineficiente, e eu acho que o estrago que a gente vê aí claramente aponta para o ferro de solda, porque dá para fazer um trabalho contínuo, mesmo porque ele teve que fazer, ele estava tentando fazer isso ao redor de todo o case da tornozeleira, porque tem outras imagens com ela virada para o outro lado que você vê também marcas de derretimento ali. Porque a ideia do Bolsonaro era tentar fazer o dispositivo de rastreamento da tornozeleira dar defeito, parar de funcionar, enfim, para que ele pudesse ter tempo de escapar. Até eles mandarem uma pessoa para ir lá trocar a tornozeleira, ia demorar um tempo, e com isso ele ia ter tempo de escapar, porque ele só precisava de menos de meia hora para fugir, uma vez que ele tivesse quebrado o rastreamento, né? Não adianta cortar a tornozeleira da perna dele, porque aí ela continuaria transmitindo de uma posição fixa e os agentes iam perceber que o sinal não está se movendo e isso ia ser perceptível mais rápido do que mandar alguém para trocar a tornozeleira porque ela teria dado defeito. Porque eles teriam que mandar alguém para ir vistoriar o que aconteceu com a tornozeleira, porque ela parou de transmitir, blá 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 blá. E nesse meio tempo ele escaparia. Porque como a gente já sabe, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos fica a 5 minutos de carro da casa do Bolsonaro, também tem a embaixada da Argentina, e tem algumas outras embaixadas ainda um pouco mais longe, como a da Hungria, onde ele já se escondeu antes. Então ele tinha alternativas aí próximas à casa dele, com o tumulto na frente da casa ali também causando distração. Ele poderia passar pelo muro para a casa de algum vizinho, entrar no porta-mala de um carro, saindo da casa do vizinho ali,
e com os agentes atrapalhados por causa da vigília, quem sabe passar pelo controle dos agentes ali e escapar para uma das embaixadas. Essa era a ideia deles. Se eles cortassem a pulseira e deixassem parado, a, a verificação ia ser mais rápida, não ia dar tempo de fugir. Aquela coisa toda dele tá, eu tô doentinho, eu tô soluçando, eu tô morrendo, eu tô deprimido, não sei o quê. Era para ficar em casa, para evitar a, a papuda de qualquer jeito, mas também era para passar a impressão de tadinho dele, oh, tadinho do velhinho, não consegue fazer nada, ele é indefeso, ele é doentinho, e assim fazer os agentes relaxarem com relação à possibilidade dele fugir, colocando uma escadinha para a casa do vizinho, né, colocar uma escada apoiada no muro e passa para o outro lado. Muro que eu não tenho certeza da altura, mas mesmo que ele seja um pouco mais alto, com uma escada você passa. Mesmo que você diga que o Bolsonaro não é atleta, que o Bolsonaro não tem condições de fazer nada, com uma escada qualquer um pula um muro. Seria a coisa mais ridícula do mundo. Você pega a escada, coloca do lado do muro, sobe, senta em cima do muro, passa a escada para o outro lado, ou arruma uma outra escada do outro lado, ou então pula para o outro lado. Enfim, tem várias formas de você fazer isso tranquilamente. A gente sabe que não são todos os vizinhos do Bolsonaro que são a favor dele lá, que gostam dele lá, mas a gente sabe que ele tem vizinho que também está envolvido nas mutretas dele. A gente teve lá casos anteriores ali de miliciano e coisas assim relacionadas ali a vizinho do Bolsonaro, apreensão de armas, né? Na casa de vizinho do Bolsonaro, onde foram apreendidos mais armas do que naquela operação ali no Rio de Janeiro que matou 120 pessoas. Enfim, então essa coisa dele passar pelo muro era o que eles queriam. E também a gente já viu, isso está por toda a internet, o vídeo, e na TV está sendo bombado esse vídeo. Ontem estava o dia inteiro, você não ligava em nenhum canal de notícias sem ver esse vídeo, pelo menos umas 15 vezes, da agente policial falando com o Bolsonaro, e o Bolsonaro falava que ele fez isso porque ele estava curioso, ele fez isso com o ferro quente, e enrolando. Agora os aliados do Bolsonaro estão querendo dizer que ele estava em surto psicótico, ele não estava em surto psicótico. Ele não, que ele tomou uma medicação e a medicação deixou ele fora de controle. A medicação que ele está tomando foi dada por médico. A medicação que ele está tomando, ele já está tomando há tempos. Não é de agora, não teve nenhuma alteração na medicação dele. Então, não é algo provocado pela medicação, a não ser que ele tenha tomado de forma indevida de alguma outra coisa, não sei qual é o conjunto total das medicações que ele toma, né? Mas qualquer médico que esteja tratando dele, se tiver um mínimo de competência, vai estar ciente de todas as medicações que ele está tomando e vai passar as orientações apropriadas, vai estar falando do que tem que ser tomado, em que dose, quando, etc e tal, qualquer problema e tudo mais. E nós estamos falando de médicos muito bem pagos. Né? O Bolsonaro não está sendo atendido por médico recém-formado que não tem a menor ideia do que está fazendo. Formado numa FAPONE qualquer. Não, ele é atendido por médicos extremamente competentes. Ou pelo menos que deveriam ser, né? Ele tem dinheiro para pagar um atendimento de qualidade, se ele quiser. Enfim, ele não estava em surto, porque se ele tivesse em surto,
a gente veria certos sinais na fala dele. Surto psicótico muitas vezes vem acompanhado de distúrbios de pensamento, e distúrbios de pensamento, principalmente quando a pessoa não está acostumada com eles, quando é uma coisa que a pessoa não experienciou antes. Digamos uma pessoa que tenha um primeiro surto psicótico na vida, pode acontecer, né? A pessoa passou a apresentar algum sintoma psicótico, de algum quadro psicótico. Existem vários quadros psicóticos. Depressão também pode ser um quadro psicótico em alguns casos, porque tem vários transtornos que envolvem sintomas depressivos. Porque não existe um único quadro chamado depressão, existem vários quadros com sintomas depressivos, tá? Mas a gente teria visto na fala dele que a fala dele não ia estar normal. O comportamento dele não ia estar normal, a fala dele não ia estar normal, e a fala dele estava normal. Agora, se é uma pessoa que já teve surtos antes, já está acostumada a conviver com um surto psicótico, às vezes a pessoa consegue disfarçar. Mas como ele está em acompanhamento com profissionais, e profissionais muito bem pagos, a gente sabe que ele não teve nenhum surto psicótico antes, porque senão a defesa também teria alegado isso, para dizer que ele não estaria em condições de ir para a Papuda. Não foi surto psicótico. Tá? Uma pessoa em surto psicótico, ela está com a atenção dela dividida entre o delírio e qualquer alucinação que ela esteja tendo. O delírio é uma ideia fixa, tá? A alucinação pode ser relacionada a diversos sentidos, pode ser visual, auditiva, pode ser relacionada a alguma coisa dentro do corpo dela, porque às vezes a pessoa tem a sensação de alguma coisa ocorrendo dentro do corpo dela que não está ocorrendo, né? Porque desculpa, gente. A alucinação é a percepção de um estímulo que não está presente. É uma percepção que a pessoa tem frente a um estímulo que não está presente. Se você tem um estímulo que provoca uma percepção errônea, então é uma ilusão, não é uma alucinação. Por exemplo, quando você vê uma pessoa de longe na rua e você acha que você reconhece aquela pessoa, e aí você chama pela pessoa, se aproxima, aí você vê que não é a pessoa que você achava, que é uma outra pessoa, um desconhecido, e aí você pede desculpa. Isso é uma ilusão. Você viu um estímulo que estava lá presente, uma pessoa que você achou que reconhecia, e quando você chegou perto e viu melhor, não era aquilo. Mas havia uma pessoa ali, havia um estímulo que levou àquela percepção errônea. A alucinação não tem esse estímulo. É como, por exemplo, você olhar para a parede da sua casa, olha para uma parede branca da sua casa, ou de qualquer outra cor, mas uma parede vazia, que eu quero dizer. Né? E aí imagina que você está vendo o ET de Varginha sambando na parede. Né? Ou dançando break, ou fazendo twerking, ou qualquer outra coisa assim na parede da sua sala ali. Pra você, dando uma piscadinha sexy pra você, né? Dançando lambada com um crocodilo, qualquer coisa assim. Aliás, há muitas décadas atrás, não era um paciente meu, mas eu conheci uma pessoa que ela tinha alucinações com crocodilos andando na parede devido a trauma. Ainda relacionado a questões ali da ditadura, um quadro que envolvia uma coisa negativa
que o começo da palavra parece com a palavra torta, né? Vocês sabem do que eu estou falando, mas mais uma vez o YouTube não gosta de certas palavras aqui. Pega o começo da palavra torta e o final da palavra surra. Só que tira um R da surra. Né? Do final da palavra surra. Vocês entenderam? Então, é complicado essas coisas. Mas ele não estava em surto, isso é óbvio para qualquer um que tem experiência em saúde mental. Fala com qualquer pessoa que teve que lidar com pacientes com quadros psicóticos, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja assistente social, seja enfermeiro, qualquer pessoa que tenha tido experiência de trabalho com pessoas nesse tipo de situação, você vê claramente distorções na fala quando a pessoa está no momento de surto. Porque enquanto ela está falando contigo, ela está ouvindo as vozes na cabeça dela, ela está com a atenção dela distraída por aquela ideia contínua do delírio psicótico. Né? E a gente não vê nenhum caso disso no que o Bolsonaro estava falando. Ele respondia imediatamente a gente ali da Polícia Federal. Ele dava respostas claras, respostas que faziam sentido, eram coerentes, porque dependendo do transtorno de pensamento, você acaba tendo frases que não fazem sentido nenhum, ou a pessoa demora muito para responder, porque ela tem que diferenciar as vozes na cabeça dela da voz da pessoa que está falando com ela. Então, tem uma série de coisas que influenciam a fala da pessoa. Não era o caso do Bolsonaro. A prisão foi mantida por agora e amanhã ela vai passar. Quer dizer, amanhã, para mim e para vocês, já deve ter passado na hora que vocês assistirem isso, porque esse vídeo vai ao ar à noite e durante o dia vai passar pela votação na primeira turma. Os ministros não antecipam os votos, eles não podem antecipar os votos, né, falar antecipadamente o que eles votariam numa situação X, Y ou Z, né, em termos específicos. Mas como a gente viu que eles acompanharam praticamente todas as decisões do Alexandre de Moraes, se é que não foram todas, e a gente viu que no julgamento o único voto dissidente do relator foi o voto do Fux, que não está mais na turma. Então é extremamente improvável que a prisão não seja mantida, mesmo porque a prisão do Bolsonaro agora ela é apenas um aumento das medidas cautelares, porque ele ainda está em prisão cautelar, em prisão preventiva. É uma prisão que está sendo feita porque ele violou as medidas cautelares ao violar o aparelho ali. Isso não é uma coisa que foi feita por acidente. A capinha, o case, como a imprensa está se referindo, e os agentes ali da polícia também se referem, né? Porque é um nome apropriado aí para a capinha do dispositivo. É feito com um plástico de alta durabilidade, não é um plásticozinho que você vai ver em brinquedinho de Kinder Ovo. Ele é feito para resistir a choque, ele é feito para resistir às coisas do dia a dia. Não é para ele se quebrar com facilidade. Tanto é que o Bolsonaro ficou 6 horas futucando para tentar abrir ali e desmontar
o aparelho. O plano falhou, ele vai ficar em cana, custou a ele os últimos dias dele em prisão domiciliar, porque no final da semana que vem a gente deve ver ele finalmente indo para Papudinha, porque vai sair a publicação aí do acórdão, se eu não me engano. Por mim, isso tudo já deveria ter sido feito há muito tempo, né? A gente já tem mais de um mês aí da coisa toda. Enfim, a gente teve o que? Metade de setembro, mais outubro e novembro inteiro praticamente. Então tá mais do que na hora de colocar o Bozo na nova casinha dele. E eu queria fazer um último comentário. Tem algumas pessoas que falam que quem quer a morte do Bolsonaro é a direita. Eu concordo, é a direita, ou melhor dizendo, a extrema-direita, porque a direita racional, moderada, deixou de existir aqui no Brasil há muito tempo. Ela foi fagocitada pela extrema-direita. Desde a época da Lava Jato, a extrema-direita foi avançando até acabar com a direita. Antes a gente tinha o PSDB, que, por mais críticas que você possa fazer ao partido, era um partido de uma direita moderada, não era uma direita fascista. Né? A gente podia até apontar que, de vez em quando, um ou outro político do PSDB fazia alguma coisa meio puxado para o fascismo, e a gente pode apontar isso, né? Da borrachada em professor, borrachada em aluno, e por aí vai, de repórteres que foram atacados com bala de borracha e outros dispositivos menos letais e sofreram danos significativos. Teve gente até que morreu por causa dessas coisas, porque esses dispositivos menos letais não significa que eles não possam matar, eles só têm uma chance menor de matar. Também tem chance de causar danos permanentes, teve gente que perdeu visão, enfim. Ao longo dos anos a gente viu vários casos disso, não só aqui no Brasil como fora. Mas o PSDB majoritariamente era um partido de uma direita mais moderada. Só que a gente viu que ele foi fagocitado, ele foi destruído, hoje ele não tem relevância praticamente nenhuma. A gente não vê o PSDB lançando candidatos a presidente, que isso era algo impensado há uns 10 anos atrás, para trás, né? Mas, digamos, de 2014 para trás, sempre tinha o PSDB, desde de que a gente voltou a ter eleições aqui no Brasil, nas eleições. O último candidato, acho que foi o Aécio, se não me engano, a presidente. E foi quando o Aécio estava ali na liderança ali do PSDB, não necessariamente na liderança do partido, mas na liderança em relação à influência, né? Que começou aquelas passeatas ali contra a Dilma e tal, e dali a coisa foi degringolando cada vez mais para a extrema-direita, com a coisa da Lava Jato e tudo mais. E depois disso eles sumiram das eleições, né? Se tornaram um partido cada vez menor. Mas enfim, a gente tem que lidar com esse problema que a gente tem agora nos fascistas, né?
Ah, espero que um dia a gente volte a ter uma direita racional com a qual a gente possa debater, que a gente possa ter uma troca de ideias democrática e civilizada, porque é na troca de ideias que a gente consegue separar as melhores ideias das piores e escolher as melhores, né? E é isso aí. Mas até lá a gente tem que bater forte para tirar essa. Bater proverbialmente. Eu não estou dizendo para bater em nenhum político, por favor. Nem nenhuma figura aí de qualquer jeito aí, seja influencer ou qualquer outra coisa que venha falar caquinha e por aí vai. Quando eu falo bater, é proverbialmente, é metaforicamente, que é fazer o debate de ideias, o confronto de ideias, né? Mostrar a propaganda fascista pelo que ela é, mostrar os problemas, e eles continuam tentando se blindar, a gente não pode deixar de apontar isso, que é uma última coisa que eu queria falar, que eu acabei de lembrar agora, que eu quase esqueci. A gente teve o projeto lá do DERIT que passou a, pela Câmara de Deputados e vai para o Senado. O Alcolumbre já tinha colocado um cara que é ex-delegado da Polícia Federal e disse que vai tirar os horrores ali daquele projeto. Aí o projeto vai ter que voltar para a Câmara de Deputados, enfim, vai começar a choradeira de novo. E a gente tem que ficar de olho porque esse projeto, apesar de ser a versão que menos é danosa à Polícia Federal de todas as versões que apareceu aí desde que ele foi roubado, porque o Mota pegou o projeto do governo e entregou ele para a oposição para o DERIT fazer essa brincadeira aí e transformar num show de horrores. Porque o que eles querem é se blindar, é enfraquecer a Polícia Federal, porque desde a Carbono Oculto eles viram que a Polícia Federal está indo para cima das lideranças, está indo para cima da onde está o dinheiro. A gente viu o caso dos aviões ali, logo com a Carbono Oculto e aquela denúncia lá do piloto, que envolvia o Rueda e o Ciro Nogueira, se eu não me engano. Bom, são pessoas que são extremamente influentes em Brasília, têm muito poder, liderança partidária, né? Então, a gente sabe que está tudo conectado, crime organizado, política, lavagem de dinheiro aí nos altos ciclos financeiros aí, a questão do Banco Master, que a gente viu a desgraceira toda ocorrendo também. E mais uma vez, Ciro Nogueira e Rueda estavam envolvidos com o Banco Master, né, com a questão de tentar aprovar a venda do Banco Master para o banco lá de Brasília, estatizar ele para que o prejuízo fosse do povo brasileiro. Porque os vigaristas de direita são sempre assim. Eles querem privatizar os lucros e estatizar o prejuízo. Quando é lucro, é para o bolso deles. Quando é prejuízo, é para o povo. É simples assim. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, me desculpem pela demora aí, que eu fiquei 2 semanas sem aparecer por problemas diversos. E se tudo der certo, semana que vem a gente está de novo aqui. Mais uma vez, obrigado pela atenção e eu encerro com o meu usual vida longa e próspera. Até mais!